Pessoal, vamos dar início, né? Eu queria dar início fazendo uma introdução para a gente bater um papo hoje, Dia dos Pais, mas eu recebi tantas perguntas, tantas, que... Boa noite, querido, obrigado igualmente. Que eu não tenho certeza se nós vamos conseguir falar todas, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui, olha só. Pai e mãe influenciam no relacionamento conjugal? Bem interessante, tá? Bem interessante. Qual que é? Deixa eu pegar o nome dela aqui. A Laurinda, ó Laurinda, você que me mandou, né? Laurinda, eu acho que está falando lá da África com a gente. Então, é sempre um prazer. A gente está alcançando muita gente de fora, pessoal entrando em contato de Portugal, da África. E a Laurinda está perguntando para a gente, pai e mãe influenciam no relacionamento conjugal? Veja só, quando um filho deseja, né, sair de casa e montar o seu sistema familiar, né, ele vai começar a dar início a um novo sistema, né, a uma união aí de dois sistemas, tá? Então, os pais geralmente eles querem o melhor para os filhos. E a gente nota que é quase inevitável não sentir dos pais e não ver dos pais uma aprovação ou uma reprovação, tá? Então, a influência que os pais têm é diretamente ligada ao nosso coração, porque a gente está sentindo que eles aprovam ou eles não aprovam. Isso é muito importante, porque a influência dos nossos pais para a nossa vida sempre foi para o nosso melhor, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente sente dos nossos pais. Só que nós somos adultos. Nós chegamos a um ponto e nós somos adultos. E agora, a opinião dos nossos pais, ela pode ser levada em consideração ou não. Lá na frente, a gente vai dar valor para a opinião, a gente vai ver que eles tinham razão ou não. E lá na frente eles podem perceber que eles também estavam enganados. Né? Então, eu vejo com um pouco de receio, né, não sentar com os pais para conversar. Eu acho que é muito importante. Né? Às vezes, os pais sempre têm algo a dizer. Né? E quando os pais desejam dizer algo, nós podemos ouvi-los. Tá? Então, eu acho que a pergunta, na verdade, da nossa companheira e da nossa amiga é se esse comentário dos pais ou se essa opinião tem influência. A influência, na verdade, vai existir de você. Né? Porque até onde você, adulta já, né? Dona da sua casa, dona das suas coisas, percebe que há essa influência. E aí é o seguinte também, onde você deixa os pais fazerem tudo por você, aí você começa a ter uma influência talvez que já passou da hora, né? Porque os pais devem influenciar a gente e a gente aprende e agora a gente pega a nossa mochila, sai de casa, né? Vai viver a nossa vida. E se os pais às vezes têm uma opinião, vai de você seguir a opinião ou não. Se os pais continuam dirigindo a sua vida como se você fosse uma criança, isso é muito importante observar, porque talvez você ainda não esteja voando com as suas próprias asas, andando com as suas pernas. E isso pode ser algo importante, ok? Bacana. Então, pessoal, para a gente dando uma continuidade para as pessoas que não me conhecem, o meu nome é Leonardo Manfroy, eu sou terapeuta, trabalho na cidade de Cascavel e tenho a mais da metade dos meus atendimentos hoje são online, tá bom? Então, se você tiver uma vontade de fazer constelação familiar,
pode me procurar, eu estou aqui no Léo Manfroy, falo com você e a gente pode fazer o seu atendimento, tá bom? Para você que quer ler alguma coisa e quer alguma coisa importante para mudança de crenças, nós fizemos um e-book muito bem feito, um e-book feito com todo carinho, e você encontra ele aqui na minha página do Instagram, lá na Bios, ok? Olha aí, temos outro homem participante. Ramon, seja bem-vindo, meu querido. Fique aí, segure firme, porque aqui... Boa noite, boa noite. Gourmet, você que entrou agora, você tinha me feito uma pergunta. Desculpa, eu não lembro o seu nome. Você fez uma pergunta, eu não consegui te responder, né? Se você quiser fazer ela online agora, ou lá na caixinha, eu agradeço, tá bom? Então, o pessoal do YouTube também, tá? O pessoal da rádio, se quiser entrar no Instagram do Mente Quântica agora, tem como fazer a sua pergunta lá pelo Mente Quântica, ok? Tem uma caixinha lá nos stories que diz, faça a sua pergunta. E aí a gente pode responder as perguntas tanto dos ouvintes quanto dos colegas do YouTube. Aqui no YouTube também você pode fazer a sua pergunta, ok? Faça a sua pergunta. Aí, ó. Se você estiver por aí online e quiser fazer uma pergunta, pode fazer que nós estamos aqui. Então vamos lá. Como saber se já tomou o Pai em tudo o que foi e o que é? Bacana. Vamos lá. A nossa amiga Nicássia, querida Nicássia, tá? Isso, Nicássia, uma pergunta bem bacana, né? Eu e Nicássia, nós tivemos uma longa conversa essa semana e eu vou explicar para vocês que talvez tenham interesse também e dúvidas sobre o que é tomar o Pai, né? Porque às vezes a gente entra nesse diálogo, nesse vocabulário, e aí o que é tomar o Pai? Bom, nós recebemos a vida dos nossos pais, ok? Então a vida veio deles. Para que a gente consiga... deixa eu arrumar aqui isso. Para que a gente consiga seguir e ter uma vida livre, né? A gente fala essa palavra tomar o Pai, porque nós precisamos primeiro tomar a vida que veio dos pais. Como que funciona tomar a vida? A gente olha para os pais e percebe que sem eles nós não existiríamos. Então, sem a existência desses dois seres, nós não estaríamos aqui. Eu não seria o Leonardo, você não seria a Nicássia, você não seria... né? Você que está me assistindo não seria você. Porque é necessário a união dessas duas pessoas exatamente. Por isso nós dizemos que os pais são perfeitos como eles são. Não importa como eles são. Tá? Então, nós precisamos tomar a vida dos pais dessa forma. E aceitar como eles são, aceitar o pai como seria tomar o pai. Né? Então eu aceito o meu pai e honro o que ele me deu. Honro a vida que veio dele. Isso seria tomar o Pai, tá? Então, para eu poder tomar o meu Pai e ter o meu Pai dentro de mim, dentro do meu coração. Então, perceba, algumas pessoas podem não ter mais o Pai. Então, como que vai acontecer? Poxa, Leonardo, meu pai, eu tinha um péssimo relacionamento com ele e durante a minha vida inteira e ele veio a falecer e agora eu não sei. E agora eu não sei o que fazer. A mudança é interna. Eu mudo o meu pai dentro de mim. Eu mudo a forma como eu vejo meu pai, como eu falo do meu pai para as pessoas, né? Porque quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Então, o que eu falo do meu pai? O que eu guardo das histórias do meu pai? Será que quando eu lembro do meu pai,
eu lembro que ele machucava muito a minha mãe, eu lembro das palavras duras dele, mas e qual é a minha gratidão pela vida que veio dele? Veja, às vezes o seu pai fez uma coisa tão ruim, né, que ele pode ter infringido uma lei. Ele pode ter batido na sua mãe, ele pode ter batido em você de uma forma, né, um abuso, certo? Isso é um problema dele com a lei, tá bom? Isso é algo triste, tá? Mas essa é uma cisão que a gente busca fazer para que a nossa vida siga adiante, para que a gente consiga olhar o que eu recebi dele. Porque nós erramos muito na nossa vida. Nós podemos errar muito. E esses erros, eles vão ter que ser pagos de alguma forma. Tá? Então, é nesse momento que a gente olha para o pai. Eu estou indo para um extremo, porque talvez a maioria de vocês não tenha passado por coisas tão sérias com o pai. Mas tem gente que passou. Né? Então, você que tem a possibilidade de ver o seu pai, olhar o seu pai e aceitar, olhar a vida dele e falar: poxa, mas ele traía minha mãe, ele brigava, ele era um cara estúpido, ele falava alto, eu nunca consegui me aproximar do meu pai porque ele me humilhava, né? Ele falava com as pessoas e me colocava no chão, falava que eu era burro, falava que eu tinha um problema na minha cabeça, sei lá, o que pode ter te atingido, porque às vezes o pai fala isso e possivelmente ele está nervoso e está te xingando, mas não é isso que ele pensa, tá bom? Mas às vezes você se feriu por essas palavras e vem desde criança uma pessoa ferida, né? E aonde nós precisamos, na verdade, ter esse retorno para entender quem é esse cara, entender por que ele fez tudo isso, entender por que acontecia isso na vida, ok? Então, como saber se já tomou o pai em tudo que foi e o que é? É o que você pensa dos pais. É o que você pensa. E talvez a gente não tenha mágoa dos pais. Veja só. Às vezes você pensa assim: poxa, eu me dou super bem com os meus pais, eu cuido deles, eu me dou bem com a minha mãe, eu me dou bem de várias formas, né? Nós podemos ter esse pensamento. Mas, veja bem, se os seus pais, eles têm uma saúde, tá? Se eles têm saúde e você ainda está lá, ainda não, né? Você está cuidando deles, talvez você olhe eles com uma pena tão grande que para você eles são crianças. Veja como isso muda tudo. Você agora não tem raiva deles. O seu pai não fez nada de mal para você, mas dentro de você, o que você sente do seu pai é pena e dó. Então você não está pegando do seu pai, você não está tomando o seu pai, você está tomando uma criança, você está tomando alguém que você olha e fala assim: meu pai, coitado, precisa tudo de mim. E o seu pai não precisa de você. O seu pai precisaria de você se o seu pai estiver acamado, se o seu pai estiver, de repente, sei lá, doente, né? Precisando, que se não for você na vida deles, não tem como. Então, é muito interessante a gente olhar dessa forma também, porque senão a gente fica olhando só a pessoa que é agredida, né? A gente olha a revolta de quem é agredido. Mas e a pessoa que também não consegue enxergar o pai como o pai é? Tem isso, né? E isso é muito importante, tá? Nossa, várias pessoas aqui entrando e eu acabei não vendo. Vamos lá. Bacana. Gleine, muito obrigado. Olá, boa noite. Vamos para a nossa próxima pergunta. Tá ok?
Bacana, Gleine. Eu vou ler a tua pergunta então, já você está aqui, né? Já vi você. Então, a Gleine está perguntando para a gente como ser grato ao pai ausente. Tá bom. Primeira coisa que não é a primeira coisa que a gente agradece ao pai, é pela presença dele. A gente não tem a nossa primeira gratidão aos nossos pais. Eu falo isso sempre aqui, né? Eu começo falando assim, quem é você, né? Quem é você? E você é da onde você veio. Não é verdade? Quem lembra disso? Eu sempre estou aqui falando. Então, aos ouvintes da rádio aí que estão nos ouvindo também, hoje a gente está passando, hoje está chiquérrimo. Nós estamos passando na rádio, tá? Do canal Mente Quântica. Nós estamos no YouTube do canal Mente Quântica e a gente está aqui pelo Instagram. Então, quando a gente fala da onde, quem é você, a nossa resposta, na verdade, o nosso pensamento é: eu sou da onde eu vim. E eu vim, e nós todos viemos do nosso pai e da nossa mãe. Então, é lá o lugar que a gente veio. Então, é lá que nós somos. Tá? Nós somos os nossos pais. Então, Mary Angel, tudo bem? Então, nós somos os nossos pais. Então, o primeiro olhar para os nossos pais, eu já posso falar para os dois, não vou puxar o saco dos pais, né? Hoje, só porque é dia dos pais, tá bom? Mas tanto o pai quanto a mãe. A pergunta da Gleine foi como ser grato ao pai ausente. Ok? Mas, primeira gratidão que nós devemos ter é a vida. A gente acabou de falar isso. A gente olha para o pai e para a mãe e a gente agradece a vida que a gente recebeu. Então, eu entendo muito, tá? Eu entendo que durante o nosso processo de vida, nós podemos ter passado por uma rejeição. Então, a gente pode falar um pouco dessa rejeição, então, tá bom? Por quê? Como que acontece isso? Acontece pela falta. Então, em muitos lares, a gente vê que o pai não está, ou a mãe não está. E a rejeição, ela também é uma percepção. Como isso acontece? Então, a gente vê acontecendo muito da seguinte forma. Às vezes o pai trabalha, ou a mãe trabalha, tá? E a criança, ela percebe que não está ali o pai. Ou o pai é ausente mesmo, se separou da mãe, foi embora, abandonou a família, tá? Então, essa percepção da criança de ausência, ela pode se sentir rejeitada, tá? E sempre quando falta, veja, quando a gente fala do masculino e do feminino, sempre quando a gente traz isso, o masculino e o feminino são energias. Então, eu preciso da energia masculina, que vem do meu pai, e eu preciso da energia masculina, que vem da minha mãe. Não é à toa que, cientificamente, nós temos testosterona e estrogênio, tanto o homem quanto a mulher. Por óbvio, em níveis completamente diferentes, mas nós temos os dois, tanto o masculino quanto o feminino. E quando nós não temos essa energia, quando nós sentimos falta dessa energia, né, essa ausência se faz presente, a gente acaba indo buscar essa energia necessária, tá, em outros lugares. Um exemplo, a gente pode buscar essa energia masculina em outros grupos. Então imagina que um menino não foi criado pelo pai, tá? Só pela mãe. Então ele começa a buscar biologicamente, isso é biológico, ele começa a buscar se infiltrar, né? Ter contato com os homens. Porque ele precisa disso. Biologicamente ele busca isso. Então é muito importante, ok? E a gratidão, vou falar diretamente agora com a pergunta, a gratidão vem para a vida. A escolha que os nossos pais fizeram da vida deles é particular. A gente não se mete nessa escolha. A gente olha para os pais,
e aceita. Pai, você abandonou a família. Veja que não foi só você que perdeu. Ele também perdeu. Pai que vai embora de uma família, ele não tem ideia do que ele está perdendo. Ele não tem ideia. Lá na frente ele vai ver o quanto ele deixou a desejar. O quanto ele deixou de pegar um filho no colo, o quanto ele deixou. Então, esse olhar para um pai que não esteve presente também pode ser um olhar de amor, um olhar de compreensão, tá? E aí a gente é grato pelo pai e pela mãe do jeito que eles são, do jeito que foi, tá bom? Porque a gente não pode mudar isso, tá certo? Muito obrigado pela sua pergunta. Foi ótimo, Glenn, foi ótimo. Eu adoro, porque o pessoal está assistindo, o pessoal me manda perguntas também, e o pessoal assiste e vem e faz as perguntas, e é isso. Façam mesmo. Façam as perguntas. Queria saber se os relacionamentos que eu atraio têm a ver com a maneira... Os relacionamentos que eu atraio... vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ué, deve ter uma continuação, eu acho. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, tá. Tem a ver, os relacionamentos que eu atraio tem a ver com o que meu pai lidava com os dele de maneira despretensiosa. Hoje me vejo tornando como ele, sem conexão com ninguém. E queria me reconectar com meu ex-marido que deixei de amar. Ele quer se reconciliar comigo. Nossa, que coisa linda isso. Muito bom. Nessa, se você tiver aí, me dê um toque, tá? E às vezes, se você não tiver também, pessoal, nós vamos poder... você pode assistir, tá? Estará gravado tanto no IGTV do Mente Quântica do YouTube, quanto no Instagram, IGTV no Instagram, quanto no YouTube do Mente Quântica, tá bom? Então a Nessa, ela quer saber se o que ela faz, as coisas que ela faz nos relacionamentos dela tem a ver com a forma do que o pai dela também tratava, despretensiosamente, né? Queria me conectar com meu ex-marido, que deixei de amar. Bom, Nessa, em primeiro lugar, a gente percebe essas repetições, a gente percebe muito durante o nosso atendimento, tá bom? O que eu posso falar para você é que pode ser, né? É uma possibilidade, tá bom? Porque quando a gente não... Você me pergunta uma coisa assim, né? Eu não tenho uma bola de cristal, não é assim, né, que as coisas funcionam. Não é uma mágica, eu até queria que fosse, mas não é. Então, nós estamos conectados, tá? Com os nossos antepassados, ok? Então, você está conectada com seu pai. A primeira coisa que eu olharia era assim, como você olha para as atitudes do seu pai. Porque quanto mais a gente despreza, quanto mais a gente rejeita alguma coisa, mais essa coisa vem. Entende? É como se quanto mais eu empurrasse, mais essa coisa está perto de mim. Tudo que eu mais nego é o que mais me submete. Essa é a frase do Bert Hellinger, tá? Essa é a frase. Tudo que eu mais nego é o que mais me submete. Então, você viu isso já. E uma coisa bem importante aqui, e que eu gosto de falar nos meus tratamentos, então, nós estamos com uma promoção, tá? Vou falar, porque está tanto no canal Mente Quântica, quanto na Vanessa Quântica, ok? São só esses dois canais que eu estou disponibilizando a possibilidade das pessoas virem e tem um preço diferenciado, ok? E aí algumas pessoas me perguntam, poxa, por que você está me explicando tanta coisa? Porque eu quero que você saia daqui sabendo como as coisas funcionam. Eu quero que você saia com uma bagagem cheia. Então, essa pergunta que você está me fazendo, olha, veja como é interessante. E a vida nossa tem que ser assim.
As constelações são uma filosofia. Então, quando a gente entende como as coisas estão funcionando, quando a gente entende, a gente pode desvendar as coisas sozinhos. Né? Por óbvio que eu faço isso para minha vida, né? Eu atendo as pessoas, mas, veja só, o que acontece na nossa vida e a gente enxerga é o óbvio. É o óbvio. Ah, o meu pai tratava as pessoas assim, então eu devo estar fazendo igual ele. Pode ser, pode ser. Mas o que você não vê é o porquê. Por que que isso está acontecendo? Ah, não é só porque o meu pai fazia. Existe um porquê. E isso dentro das constelações a gente vai enxergar. Isso dentro do tratamento a gente vai ver. Porque você precisa parar o porquê. E aí, talvez, a hora que você aceita, uma das grandes possibilidades, a hora que você aceita o pai do jeito que ele é e do jeito que ele despreza, você não precisa mais fazer igual. Porque isso vai cair lá dentro de uma das leis do amor que se chama pertencimento. Lá no pertencimento, nós queremos ser iguais para pertencer. Agora, como que eu vou ser igual ao meu pai se eu não desprezo os relacionamentos? Aí eu vou ser diferente. E aí eu não faço parte. Eu acho que eu não faço parte. Mas o pertencimento, ele está lá. E ele precisa ser visto e aceito, porque no pertencimento, as pessoas que sentam naquela cadeira de pai não podem mudar. A pessoa que senta na cadeira de mãe não pode mudar. Tem que ser ela. Entende? Essa é a pessoa. Ok? Então, o pertencimento deve ser aceito. É a primeira coisa. Porque se eu quiser excluir o meu pai, primeiro que eu não consigo. Mas nesse momento que eu excluo e não aceito as coisas como elas são e como elas vieram até mim, algo vai acontecer na minha vida para que eu enxergue. E isso faz parte dessa lição e dessa repetição que a vida vem nos mostrar. As constelações vão mostrar para a gente os porquês. Poxa, por que você está repetindo a mesma coisa que o seu pai? Mas eu não quero deixar você sem resposta. Um pouco mais, porque eu já te respondi, né? Agora é o seguinte. Você sabe do seu amor. Você sabe o que você deseja. Reze para o seu pai. Faça uma oração para ele. Deixa ele onde ele está. E deixa ele com as escolhas que ele teve. Agora está na hora de você ter as suas escolhas. E eu te pergunto, o que você vai fazer com todo esse amor que você tem aí? Vai lá falar com esse cara. Vai se reaproximar dele. Abre o teu coração para ele. Às vezes vocês passaram por um monte de coisa difícil, né? A Nessa. Vocês passaram por um turbilhão de coisas e se separaram. Tá bom? Então, se vocês precisam de uma terapia, busquem uma terapia. Para você enxergar o que você não enxergava, para você mudar. Mas agora você precisa de mudança. E você, se consegue enxergar onde você pisava na bola, vai lá. Admita isso. Olha, realmente eu fazia isso. Realmente eu preciso mudar isso. E muda. E muda. Porque se você tem amor aí, é o que você precisa. A gente, raiva, ódio, né, rancor, se isso já passou, vai dar o próximo passo. Mas você olhe para o seu pai. Aceite o seu pai. Aceite tudo o que ele fez. Todas as pisadas de bola que você acha que ele deu, o problema é dele. Nunca foi seu. O problema da gente querer controlar o nosso pai e a nossa mãe é um problema nosso que a gente precisa resolver. A gente precisa deixar os pais serem os pais. Só assim a gente consegue ser a gente. Agora,
uma pergunta para você aí que está me assistindo, que entrou agora. Olha aí. Pensa uma coisa. Se você tem um caderninho na tua mão e você está cuidando da vida do seu pai e da sua mãe, eu te falo assim, quando que você vai cuidar da sua? Entende? Eu estou brincando, mas é isso. Se você fica preocupado ou preocupada por que o seu pai briga com a sua mãe e sua mãe não separa dele, cara, você está com vários problemas. E o teu maior deles é não olhar para você. Porque você não para de olhar para a vida deles. Para com isso. Agora, deixa a sua mãe decidir se ela gosta ou não. Deixa o seu pai decidir se eles gostam ou não. E aí, você pode cuidar da sua vida. Tá? Deixa eu dar um volume aqui que eu acho que... Aí, agora acho que vai melhorar. Ok, minha gente? Vamos para a nossa próxima questão. Poucas questões agora. Vamos ver aqui da Mariana. Mariana, saudações a todos. Boa noite, Mariana. Gostaria de saber no que a mãe pode auxiliar quando o pai é irresponsável. Muito bom, Mariana. Foi top a tua pergunta. Muito boa. Vamos lá. Vamos lá. Nicássia, minha querida. Vamos lá, Nicássia. Nós temos uma caminhada pela frente, né, minha amiga? Não é verdade? Nós temos. E agora, Mariana, vamos para a sua questão, que é uma questão de muito valor. Eu vou ler até um pouco alto aqui agora, porque eu quero dar uma atenção também para os nossos ouvintes, tá? Porque tem gente que só está ouvindo a gente na rádio, ok? Então nós temos uma colega aqui, pessoal do YouTube, pessoal da rádio do Mente Quântica, tá? A Mariana, que é uma colega nossa aqui, que nos acompanha no Instagram, ela mandou uma questão dizendo o seguinte: gostaria de saber no que a mãe pode auxiliar quando o pai é irresponsável com seus filhos. Por que é muito importante? Porque nós temos muitas mulheres passando por isso. Nós temos muitas mulheres. Infelizmente, né? Infelizmente, muitos pais, muitos homens, tá? A rádio, pessoal, vocês acham lá no Play Store, KMQ, Canal Mente Quântica, Rádio KMQ, ok? Entre no canal Mente Quântica, vocês vão ver lá, vai ter a propagandinha da rádio, tá bom? Entrem lá que vocês vão ver. Então, infelizmente, nós temos muitos homens que tomaram essa posição e a gente sabe, através das constelações, que isso também não é uma coisa de graça, tá? Não é uma coisa de graça, tá bom? Por quê? Porque o que acontece é que é o porquê. É aquela pergunta por quê. Então, o meu pai abandonou a minha mãe, ou o meu pai não liga muito pra gente como filho, e as constelações vão mostrar o porquê. O que acontece na vida que o pai abandonou. Então, esse casal se encontra, esse casal se encontra, tem filhos, e nesse momento o pai se torna um irresponsável. Então, por que isso gerou, tá? Ok? Mas esse porquê a gente vai saber através da constelação, tá? Mas a nossa amiga aqui, ela quer saber no que a mãe pode auxiliar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pensar nos filhos, ok? Vamos pensar nos filhos. Por quê? Porque essa questão, nós
Não precisamos ficar de passar a mão na cabeça de mãe que também quer ser pai. Mãe não é pai, tá bom? Eu até postei hoje. Mãe, mesmo não tendo a pessoa física do pai, é mãe, porque pai é pai. Mãe é mãe, pai é pai. Então, essa mãe, ela tem ali na frente dela, a criança, é um ser que vai começar a desabrochar para o mundo. Então, a construção, a mãe e um pai, quando tem um filho, precisa entender isso. Tem um ser que vai ser deixado para o mundo, certo? Qual é o problema dos homens que abandonam os filhos, gera tantos traumas? Vamos falar, nós estamos falando disso, tá bom, Vilma? Vivi, desculpa. Nós estamos falando disso. Primeiro, o que acontece? É o primeiro trauma, né, que pode acontecer. Então, quando a mãe tem essa criança em casa, tá? Nós vamos falar de vários tipos de mães aqui, ok? Vamos lá. Então, quando a mãe tem essa criança em casa e tem aquele pai ausente, irresponsável e tal, do jeito que ela perguntou aqui, tá? Não fica com os filhos, pega e acha que filho é ver 15 minutos no sábado ou no domingo. Ah, vou mostrar com meu filho aí, tá tudo bem. Não tá bem. Pais, não tá bem. Tá bom? Homens, não tá bem. Filho precisa da força masculina. Filho precisa saber o que fazer com o corpo. Precisa aprender a tomar banho com outro homem, que é o pai, que não tem maldade, que é o pai. Então, as crianças precisam disso. As crianças precisam olhar para a mãe e entender o que é uma mulher, olhar para o pai e entender, olhar para si, entender o corpo, falar, meu pai tem pelo na mão, eu não tenho ainda, mas eu vou ter. Olha, o meu pai tem barba, eu ainda não tenho. Então, a criança que não tem isso, se a mãe quiser ser uma mãe bem fera, ela tem que entender que esse filho precisa entender. Então, ela vai ter que colocar uma semente na cabeça desse filho do pai herói e não do pai irresponsável. Dentro dessa criança tem que ter amor pelo pai, tem que ter honra pelo pai. Porque a criança que cresce ouvindo que o pai não presta, ela veio do pai. Então ela olha para si mesmo e ela fala, eu não presto, porque eu sou um produto dos meus pais. E se a minha mãe fala que meu pai não presta, ela está dizendo que eu não presto. No fim das contas, essa criança, ela vai se aborrecer com o pai e com a mãe. Né? Então vamos lá, peraí. Eu me coloquei como mãe. Helene, eu já vou olhar, tá bom? Nós precisamos concluir ou manda na caixinha. Mas vamos lá que eu vou olhar a tua pergunta já já. Então, a mãe precisa olhar para essa criança e falar assim, quem eu quero colocar no mundo? Quem eu quero? Porque agora essa criança está na minha mão e eu preciso fazer algo. Agora, se essa mãe vai usar da raiva, veja só, se ela vai usar da raiva e do mecanismo da vingança para agredir aquele homem que é irresponsável, através do filho, fique sabendo que você está destruindo, ajudando a destruir o seu próprio filho. Porque ele vai crescer revoltado com o pai, traumas do pai que não precisa. A escolha do pai em ficar longe do filho é uma escolha pessoal. Infelizmente. A gente não precisa falar mentiras. Não. A gente não precisa tapar o sol com a peneira. Vou tapar aqui, vou jogar para baixo do tapete e tal. Não. Mas você também não precisa sair por aí colocando no outdoor as verdades. A única coisa que você pode falar para o seu filho é, filhinho, eu conheci o seu pai e o seu pai era ótimo, perfeito. Tanto que nós tivemos você.
Só que no decorrer da nossa vida nós nos desentendemos. Ponto final. Ponto final. Não tem história. Não tem drama. Não tem vítima. Vocês me entendem? Esse é o ponto. Ok? Então, a mãe, se o pai é irresponsável e ela chama a responsabilidade para ela, tem que ser uma responsabilidade saudável. Fera. Senão, eu me coloquei como mãe chata, que liga e envia mensagem para o pai mostrando a necessidade da presença e não só pensão, que precisa do amor, atenção. Então, não seja chata mais. Não seja mais. Tá? Simplesmente, bata uma foto e manda. Olha, tá fazendo tal coisa. De repente, em algum momento, ele tá lá, fez um gol e tal, você fala pro seu filho: filho, se o papai tivesse aqui, ele ia ficar muito feliz. Ah, mamãe, ele não tá por quê? Ah, tá trabalhando, fazendo as coisas dele. Mas bati uma foto e quando você vê ele, você vai contar para ele. Pronto, essa criança se enche de alegria. E agora ele tem uma oportunidade de poder falar para o pai, conversar com o pai, que fica distante, mas que vai ter o momento. Eu nunca falei essas coisas, sempre penso na manifestação do amor, mas a criança pede atenção e sempre é deixado tudo para depois. Eu sinto, Mariana, eu sinto, tá? Eu sinto muito mesmo e infelizmente é uma história de vida, né? E é uma história que vai ser assim. Agora, no prolongamento dessa história, a gente tem que pensar o que nós podemos fazer de melhor. O que eu posso fazer de melhor para o meu filho? Né? Então, um exemplo. Tem um filme chamado A Vida é Bela. Esse filme de chorar do começo ao fim. Mas o pai, ele precisa e ele quer colocar na vida da criança, ele não quer um trauma. Então ele vai para um campo de concentração. E lá nesse campo de concentração, ele bola uma história para o filho dele não ver aquilo com tanta perversidade. Então, assistam o filme, não vou contar, né? Agora não é contar, é dar spoiler. Não vou dar spoiler, tá? Assistam o filme A Vida é Bela. E você vai ver mais ou menos uma atitude de um pai que não quer levar o pior. Tá? Eu ligava, mandava mensagem, se o meu filho saber. E agora com ele, os dois estavam criando seus laços, memória e amor. Muito bom. Crescemos com a criança interior ferida. Isso, Vivi, a gente pode crescer ou não. Veja que isso, às vezes, é uma forma de ver a vida. A gente pode ver a vida com óculos de vítima, mas a gente também pode ver a vida com um modo de vencer, uma força, né? Muitas pessoas que eu atendo que não tiveram o pai ou a mãe quando crianças, eles crescem muito mais fortes do que as pessoas que crescem com os pais. Às vezes, quando o pai e a mãe não podem cuidar e têm que trabalhar, chega um momento da vida que a pessoa fala assim: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então eu vou fazer. E isso se torna uma coisa boa. Entende? Porque senão você acaba sendo muito mole na vida. Né? Muito tipo, depois o meu pai vê, depois eu vou ver. E é isso que a gente não pode dar para os filhos. Mesmo os pais estando presentes, a gente tem que colocar o filho no lugar dele de fazer as coisas, de conquistar. Não é assim, faz que eu te dou. Se você lavar a louça, eu te dou tal coisa. Não é. Cara, se você não lavar a louça, você vai comer no prato sujo. Porque não vou lavar a louça. Você vai ter que lavar. Então lava e pronto. E aí o cara vai começar a pensar: nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Né? Você quer comprar um negócio? Como que você pode conseguir o teu dinheiro? Eu não sei. Eu posso fazer alguma coisa. Posso fazer alguma coisa para alguém. Você precisa de, sei lá, 50 reais. Já é um valor expressivo para criança. 50 reais é um monte. Então, o que seria importante? A busca pela responsabilidade. A busca por algo. Né?
Você tem que aprender a buscar. Porque se você não aprender a buscar, as coisas não vão vir para você. Não vão vir. Eu falo que quem está no caminho tem possibilidades. Quem não está no caminho está no sofá. Ok? Nós, mães, não devemos destruir a imagem do pai. Não deve mesmo. Exatamente. Assim que acabar a live, eu vou correndo assistir. Tá bom? Muito bom. Só avisando o seguinte, depois dessa live, eu vou continuar no Mente Quântica com o meu colega, tá? O José Carlos. Nós vamos falar sobre várias questões, vocês podem mandar perguntas, tá bom? A gente vai trabalhar muito com essa questão de viver em família, como que é as decisões em família, como que a gente pode fazer, a família ajuda ou atrapalha na hora do trabalho, tá bom? Então, eu quero convidar vocês para daqui a pouco, continuem no Mente Quântica, porque eu e o Dr. José Fernando, nós vamos estar fazendo um bate-papo, tá bom? Próxima questão. Vamos lá. Ingrid. Vou falar para o pessoal aqui, vou ler em voz alta, tá bom? Eu sei que está todo mundo vendo a pergunta aqui no Instagram, mas eu quero que o pessoal, tanto do YouTube quanto o pessoal da Rádio Mente Quântica, da Rádio Canal Mente Quântica, KMQ, ok? Escutem a gente. Então, aqui a nossa pergunta, ela diz o seguinte. Eu já vou ler a tua pergunta, Mariana. Agora nós passamos para outra questão. Meu pai é alcoólatra, não não ajuda e está destruindo a si e nos enlouquecendo. O que fazer? Bom, bem importante, Ingrid, essa pergunta sua, tá? Por quê? Porque é a pergunta de muita gente, né? É um pai que bebe e que está dentro de casa. O seu pai precisa, ele é o primeiro que precisa de ajuda. É o primeiro, tá? Então, incansavelmente busque. Mas, por favor, isso talvez seja uma coisa que tenha que vir muito mais da sua mãe do que dos filhos, tá? Então, é uma atitude de busca. Por que não é dos filhos? Porque primeiro tem que vir da mãe, tá? Vocês vão auxiliar, vocês vão buscar ajuda, mas a primeira pessoa que vai buscar é a sua mãe e o seu pai vai precisar enxergar isso, tá? Quando o seu pai perceber isso, as coisas vão começar a mudar. Mas quando vocês olharem para ele sem um olhar de reprovação, eu sei que não é fácil, né? Mas ele faz isso por algum motivo, tá? As constelações podem ajudar, ok? Para a gente ver o movimento dele. Porque eu vou te falar uma coisa, para todo mundo que está aqui ouvindo. Se um alcoólatra pudesse parar de beber, ele pararia. É muito mais forte. Às vezes você fala com ele e fala assim, eu não sei, mas eu não consigo parar. Eu não consigo. É mais forte. Então, verdade, precisa buscar uma ajuda, mas o olhar para o seu pai não é o olhar que ele está destruindo, um olhar que ele é o mal dessa história. Não é. Ele é a vítima dessa história. Vocês são vítimas colaterais, tá bom? Porque ele sofrendo coloca todo mundo sofrendo junto. Certo? Tá bom? Vamos lá, ver se tem mais uma questão aqui. Não, só uma carinha. Bom, então tem a questão da Mariana. Ensinar a criança a ser responsável, ela irá se tornar pai e mãe responsável e amoroso. Sim, mas não só por causa da responsabilidade, Mariana. A criança vai se tornar um ser humano melhor se ele tiver dentro dele resolvido pai e mãe. Ele tem que ter dentro dele o amor dos pais. Olha,
Quando a gente fala que o amor é incondicional, o que a gente quer dizer? Amor incondicional é o amor que não tem mas depois. Não tem mas. Eu amo você, mas não. Quando a criança sabe do amor dos pais, ela cresce segura. Ela não tem dúvida, ok? Do amor dos pais. O pai na constelação significa o sucesso. Como fica com esse abandono que você está falando? Legal, Vivi, é assim, ó. A Ju me ajudou aqui, não aceita ajuda. Tá? A Ingrid falou que ele não aceita ajuda. Entendi agora. Só um pouco, eu vou voltar lá na Ingrid. Ingrid, esse é um processo. É um processo de não olhar mais ele como o mal da história. Ele não aceita ajuda ainda. Ele vai aceitar ajuda. Só que vocês precisam se unir como família e não unir e excluir ele. Entende? É como se ele estivesse se debatendo e num abraço até ele parar. É mais ou menos uma coisa assim. Vai ser longa a tua jornada. Vai ser longa. Mas você precisa olhar. Você precisa olhar através de uma constelação. Talvez a sua mãe precise fazer uma constelação para ele, tá? Ou a mãe dele, tá bom? Para descobrir para onde o seu pai está olhando. Quem ele está olhando. E possivelmente ele deva estar olhando para a mãe dele. Tá? Aí ele, como um bebê, como uma criança, ele faz tudo o que ele faz. E quem deixa ele mais parecido com a criança é a bebida. Então, para chegar onde ele precisa, ele bebe. Tá bom? Essa é uma coisa. Obrigado, Ju. O pai na constelação significa o sucesso. Vai lá, Vivi, tua pergunta. Para que todos ouçam, pessoal da rádio, pessoal do YouTube, tem uma pergunta aqui da Vivi também. O pai na constelação significa o sucesso. Como fica esse abandono que você está falando? A presença do pai é uma coisa muito forte, tá bom? Mas a gente pode pensar que o pai não está ali por um falecimento, por exemplo. Não vamos jogar nas costas só do homem que abandonou. Vamos dizer que o pai morreu. E agora, como que eu faço para colocar a energia masculina do sucesso, tá? Porque o masculino é energia. Eu preciso tomar a energia do masculino para seguir. Então, o sucesso da minha vida, agora, fora de casa, lá fora, vem do meu pai. Só que lembrem-se, o pai está dentro de nós. Então, se eu tenho um pai dentro de mim, que eu acredito que ele não está aqui, mas que ele é um fera, que ele é um herói, eu sou assim. Porque da mesma forma que eu olho o meu pai, que a minha mãe fala para mim que não presta, eu olho agora o pai que a minha mãe fala que presta. Então, a gente pode escolher. Como que eu quero que o meu filho seja? Como que eu quero que ele olhe o masculino? Essa é uma escolha. Ok? Mesmo com as drogas, isso. A dinâmica de bebida e drogas são diferentes, tá bom? A gente precisa ver quais drogas. É profundo um pouco e aí a gente vai para um atendimento, tá? Acabou de tirar minha dúvida na vida. O porquê a minha falta de segurança, carência afetiva. E a gente não pode crucificar a nossa mãe também, né? A gente tem que olhar, talvez, pelo ombro da nossa mãe, através da nossa mãe. Porque ali, a mulher que falou tanto mal do pai, ela falou das dores dela. Ela não falava do homem completo. Ela falava de um homem incompleto. E ela falava do que ela passou a enxergar depois de um tempo. Porque até então ele era um bom homem. Até namorar, até sair, até ter filhos.
Depois ele passou a ser um cara com os defeitos que ela começou a enxergar. E isso também a gente não pode pôr na conta da nossa mãe, porque essa foi uma escolha dela. E isso pode ter certeza que a dor dela que ela traz é imensa. É imensa. Porque ela no íntimo, ela acredita com todas as forças, no íntimo dela, que o que ela está fazendo era o certo. Tá? Pessoal, nós vamos continuar daqui a pouquinho no Mente Quântica, tá bom? O meu nome é Leonardo Manfroy, para quem não me conhece, esse é o meu endereço aqui, Léo Manfroy no Instagram. Vai lá, conheça, se você tiver interesse, e eu te convido a conhecer o meu e-book. Eu fiz um e-book que está na minha bios do Instagram, tá bom? Vocês da rádio, vocês do YouTube, @LeoManfroy, eu convido vocês a conhecer. Eu fiz um e-book magnífico sobre mudança de crenças limitantes, tá? Mariana, pega essa tua perguntinha, nós vamos desligar o canal e nós vamos voltar daqui a pouquinho, daqui 1 minuto, eu volto com o meu colega e eu peço permissão para ele, de repente, para a gente responder alguma pergunta que ficou aí sem resposta, tá bom? Eu deixo vocês num ótimo domingo, tá? Um resto de domingo, um beijo no coração. Até daqui a pouco. Para você que não foi dar um beijo no seu pai ainda, não perca essa oportunidade. Manda para ele uma mensagem, aproveita o WhatsApp, faz isso. Começa essa estrada do amor, tá bom? Até mais.